Quantos estão felizes por esta oportunidade de estar aqui hoje? Aleluia! É um motivo, sim, de muita alegria estarmos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Glória a Jesus. Em 1 Samuel. Aleluia. 1 Samuel capítulo 13. Oh, aleluia, Jesus. Quantos encontraram o capítulo 13? De 1 Samuel, versículo 8 ao 12. Diz assim: todos encontraram? E esperou Saul 7 dias, até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham ajuntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal. E ainda a face do Senhor não orei. Diga, não orei. Diga mais forte, irmão. Não orei. E constrangi-me e ofereci holocausto. Aleluia. Somente até aqui. Embora iremos falar também um pouco do contexto, mas nós vamos nos limitar até aqui a nossa leitura. Curvem suas cabeças, eu sei que já oramos, já foi feita a intercessão, mas eu gostaria também de fazer uma breve oração. Amém, irmãos? Querido Deus e eterno Pai, graças te damos por estarmos aqui esta noite. Exaltado e engrandecido seja o teu nome. Dizemos bem-vindo, Espírito Santo, neste lugar. A palavra é tua, Senhor. Eu apenas sou um vaso de barro que me coloco, Senhor, ao teu dispor. Por isso, Deus, fala aos nossos corações. Faze o que tu desejas nesta noite. A casa é tua, o povo é teu, a igreja é tua, Senhor, a minha vida é tua. Tudo pertence ao Senhor. Por isso, fale conosco, Pai. Oh, Deus, faz a tua vontade, o teu querer. Envia também, Senhor, os teus anjos poderosos ao nosso redor para nos guardar, nos livrar de todo mal. Estou feliz, Senhor, por estar aqui nesta noite com meus irmãos. Em o nome do Senhor Jesus, eu repreendo toda inquietação. Em o nome de Jesus, eu repreendo o roubador de semente. A tua palavra é a semente que seja, Pai, lançada em nossos corações nesta noite. E não somente isso, mas que ela venha brotar e produzir frutos para a glória do nome de Jesus. Amém? Aleluia. Irmãos, depois seria muito bom que os irmãos relessem esse capítulo, essa passagem. Eu estive lendo esses dias e é muito interessante a história. Nós vamos meditar em algumas lições nesta noite, que é de grande poder para as nossas vidas. E nós vamos falar um pouquinho deste homem, de Saul. E eu acredito que aqui todos nós sabemos quem foi Saul, né? Saul foi o primeiro rei de Israel. E no início, mesmo antes de Saul ser ungido rei de Israel, ele demonstrou uma característica marcante que o acompanhou por toda a sua trajetória. E essa característica de Saul foi a insegurança. A insegurança na vida de Saul foi a base para o seu trágico fim.
Mas será que a insegurança foi o maior erro de Saul? Não. A insegurança não foi o maior erro de Saul. O maior erro de Saul foi colocar a sua insegurança como base para as suas decisões. O maior erro de Saul foi colocar a sua insegurança acima da fé e da sua confiança em Deus. Esse foi o maior erro de Saul. Todos nós temos insegurança em muitos momentos da nossa vida. Muitos de nós passamos aqui, e quem sabe você se identifique nesta noite com isso que eu vou dizer, por momentos de abandono, por rejeição, por traição, por muitos momentos que provocaram em nós uma grande insegurança. E essas coisas, quando acontecem em nossas vidas, causando essa insegurança, nós costumamos levar isso para a vida, mesmo que de forma inconsciente. Foi decretado sobre as nossas vidas por pessoas que não têm o conhecimento de Deus, que não tinham, pessoas que ignoravam a presença e a palavra de Deus, decretos malditos. Quantos, quem sabe aqui que estão, ou quem sabe os que estão assistindo, não já ouviram sobre as suas vidas? Você não vale nada. Quando éramos crianças, principalmente, suportamos isso. Você não presta, você não vai dar em nada. Essas coisas criam em nós insegurança. Mas, glória a Deus, que todos nós que aqui estamos, tivemos conhecimento daquele que dá segurança para as nossas vidas. Quando nós recebemos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós também tomamos conhecimento de que Ele é a rocha eterna e inabalável. Ele é aquele que nos toma pela mão direita e nos diz, não temas. Ele é aquele que nos sustenta. Ele é aquele que nós podemos confiar. Então nós pegamos a nossa insegurança e tudo aquilo que vivemos e ouvimos que nos fez ter essa insegurança, e nós colocamos de lado e colocamos o Senhor Jesus como base para as nossas vidas. Amém? Quantos estão compreendendo? Você pode glorificar o nome do Senhor nesta noite, porque apesar de tudo que nós vivemos, de tudo que você viveu, que te causou insegurança, você pode hoje dizer, Jesus é a minha segurança, Jesus é a minha rocha inabalável. Aleluia! Então Saul, ele era um homem, um rei que sempre se expressava dessa forma: a minha tribo é a menor do povo de Israel, e eu também sou o menor. E essas palavras, irmãos, muitas vezes podiam até demonstrar uma humildade. Mas quando nós temos conhecimento do contexto da vida de Saul, nós vamos perceber que Saul, ele estava muito mais preocupado com a aparência e a quantidade de pessoas ao seu lado. E hoje nós vimos um retrato disso aqui. Mas não é preocupação para nós ter um pouquinho de pessoas aqui nos assistindo. Eu sei que existem pessoas que estão viajando, existem pessoas que estão em outros afazeres, e existe um pouquinho de pessoas aqui. Se Saul estivesse aqui nesta noite, ele estaria atormentado. Se Saul estivesse aqui esta noite, ele estava muito preocupado com a quantidade de pessoas ao seu lado. Mas nós estamos aqui nesta noite para aprender mais uma vez, ou reforçar a nossa fé, de que o nosso Deus não depende de quantidade para Ele operar. O nosso Deus, Ele precisa tão somente de um coração contrito, um coração quebrantado, um coração rendido. É disso que o nosso Deus precisa para operar. Nós não estamos preocupados com quantidade de pessoas, uma vez que nós estamos firmados na rocha que é Jesus. Saul não aprendeu isso. Saul ouviu várias histórias verdadeiras do seu tempo, que o seu Deus havia livrado o seu povo, muitas vezes contra um grande exército, com um pouquinho de pessoas. Mas Saul, me desculpe se eu falei Davi, é Saul,
ele estava preocupado. Nós vemos em todo o contexto da vida de Saul. Ele se preocupava muito com a aparência. Ele se preocupava muito com a quantidade de pessoas. E é por isso que o texto que nós lemos vai dizer que quando Saul estava vendo ali o povo se dispersando, ele começou a se preocupar. No verso 11, eu gostaria da participação dos irmãos nessa noite. Amém? Quem está bem esperto aí, leia em alto e bom som o versículo 11 para nós, mais uma vez. Glória a Deus. Louvado seja o nome. Pode sim, irmão. Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias atrasados, é que os filisteus já se tinham agitado em Micmas. Glória a Deus. Só até aí, irmãos. Observe aqui no versículo 11, que Saul, depois que ele faz algo que não agrada a Deus, e ele é questionado por Samuel, ele diz, qual a resposta dele? Eu via que o povo se afastava de mim. Eu via que o povo sumia da minha presença. Então nós vemos aqui que Saul era um homem que estava preocupado com a quantidade de pessoas, de soldados que estavam ali do seu lado. E em outras passagens nós também vamos ver e perceber essa preocupação de Saul, essa insegurança, esse medo. Nós não vamos ler aqui, eu apenas vou citar, e que diz o seguinte, em 1 Samuel 9, 21, não precisa abrir, Saul, ele dizia que a sua tribo era a menor de Israel. Observe, irmãos, se você conhecer a história, tanto é verdade que Saul, ele não estava ali numa posição de humildade. Nós vemos muitas vezes na palavra do Senhor pessoas que se dirigiam a Deus e diziam, Senhor, eu sou pequeno, Senhor, meu povo é o menor, Senhor, eu sou de tal lugar. E nós vamos observar que muitas vezes essas pessoas estavam realmente numa posição de humildade diante de Deus, e não era o caso de Saul. Quando Saul ele fala que a sua tribo era menor, se você conhecer a história, você vai observar que realmente a tribo da qual ele fazia parte, que era a tribo de Benjamim, era menor em quantidade e não em qualidade. E olha, interessante notarmos que quando Davi usou a funda para matar, para atingir Golias, Davi usou o quê? Quantos estão por dentro da história? O que Davi usou para atingir o gigante? Uma funda. Só que Davi era da tribo de Judá. Saul era da tribo de Benjamim. E a Bíblia vai nos dizer que os guerreiros da tribo de Benjamim, da tribo de Saul, eles eram poderosos no uso da funda. Diz a Bíblia que eles eram tão poderosos no uso da funda que eles poderiam conseguir atingir um fio de cabelo. Vocês estão entendendo que essa função, essa qualidade, cabia à tribo de Saul e não à tribo de Davi. E você observa aqui que Deus, ele não está preocupado com as tuas habilidades, mas ele está poderoso para fazer vencer aquele que crê nele, mesmo sem habilidade. Amém, queridos? Então, Saul, ele dizia, minha tribo é a menor. Em 1 Samuel 13, 12, Saul oferece um sacrifício indevidamente. Em 1 Samuel 18, 7, Saul tem inveja de Davi por causa do reconhecimento do povo. Era um homem que estava muito preocupado com a aprovação do povo, com o reconhecimento do povo, com a quantidade de pessoas ao seu lado. Em 1 Samuel 15, 9, Saul ele poupa Agag e o melhor do gado. Em 1 Samuel 15, 24, Saul admite que ele temia o povo. Quando Deus nos chama, queridos, nós precisamos temer a Deus. Não é um temor que significa medo, assombro, mas nós precisamos temer a Deus no sentido de respeitar o Senhor, crer no Senhor,
saber que Ele é o maior e que Ele que nos faz mais que vencedores. Quantas vezes no nosso dia a dia nós nos deixamos vencer pela preocupação da quantidade de pessoas ao nosso redor. E aí nós arrumamos um jeitinho para nós sermos notados, para sermos aplaudidos, para sermos apoiados. E infelizmente, quando nós nos preocupamos com a quantidade de pessoas que está nos apoiando, que está ao nosso redor, nós muitas vezes tomamos atitudes que são contrárias à vontade de Deus. Essa história de Saul, ela nos dá muitas lições, está registrado aqui, para que nós não venhamos a agir da mesma forma como Saul. E nós temos ainda outras lições, e eu quero ler aqui para você o que eu coloquei, quando somos dominados pelo medo e pela insegurança, nós corremos o risco de tomar decisões para agradar outras pessoas e nos sentirmos seguros. Quando Saul estava diante daquela iminente guerra, ele tomou uma atitude que não cabia a ele. Aquela atitude de oferecer um sacrifício a Deus era algo que somente Samuel deveria fazer. Mas Saul, ele tomou essa atitude. E com essa atitude de Saul, hoje eu pergunto para mim e para todos nós que estamos aqui ouvindo essa palavra: por quanto tempo, irmão, você está determinado a esperar na intervenção de Deus, apesar das circunstâncias? É fácil dizer que nós vamos esperar em Deus. É fácil dizer que nós cremos em Deus para tudo. Mas diante das circunstâncias, eu gostaria que você pensasse nisso agora. Você tem entregado muitas vezes algo a Deus em oração, e muitas vezes você tem tomado de volta quando você toma atitudes precipitadas, esquecendo que Deus, Ele nem chega atrasado e Ele nem chega adiantado, Ele chega na hora certa. A questão é que a hora certa de Deus, muitas vezes não representa a nossa hora. Nós somos muito apressados. E quando a gente vai observar essa história de Saul, você vê que ele esperou Samuel por 7 dias. Quando ele terminou de oferecer o sacrifício, Samuel chegou. Muitas vezes nós estamos tão perto da bênção, tão perto, mas estamos cansados de tanto pedir, de tanto orar, de tanto vir à igreja, de não ver nada acontecer. Eu quero que você pense que Deus Ele pode estar te provando. Ele pode estar provando a tua fé. E quando nós tomamos decisões precipitadas, nós perdemos a bênção da parte do Senhor. Muitas vezes estamos enrolados na nossa vida financeira, né? E estamos desesperados para comprar algo que ainda não é o tempo de termos. E quantos fazem empréstimos, grandes empréstimos, e ficam mais enrolados ainda? Por quê? Porque não esperou na vontade de Deus, porque não buscou, não consultou ao Senhor, não esperou o momento certo. Uma outra lição que essa história deixa para as nossas vidas é: quando somos dominados pelo medo e pela insegurança, é porque a nossa comunhão com Deus está comprometida. E eu gostaria que outra pessoa lesse em alto e bom som, versículo 12, quando Saul, versículo 12, a parte B, que começa com I, depois da vírgula. Enquanto eu tomo água aqui, você lê. Quem achou, irmão? Vocês estão compreendendo a palavra? Tem alguém que não está compreendendo? Para eu repetir, a gente fazer uma vigília aqui? Quem encontrou para ler? Versículo 12, a parte B. Não, Tá, então eu vou ler aqui. Saul disse o seguinte: e ainda a face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci holocausto. Olha só, toda aquela situação precipitada, tomada por Saul, depois que ele fez a besteira que ele não deveria fazer, ele diz: eu ainda não orei. E eu me constrangi, e então eu fiz isso que eu não deveria fazer.
E observa, irmãos, que na nossa vida muitas vezes não é diferente. Muitas vezes nós não fazemos o que é para fazer e fazemos o que não é para fazer. Foi isso que Saul fez. Ele disse: eu não orei. Era para Saul orar, para tomar a decisão correta diante daquela situação. E não era para Saul oferecer sacrifício. E ele ofereceu o sacrifício. Então, eu estava observando aqui que diante desse contexto, dessa história de Saul, em que ele estava muito preocupado com a opinião das pessoas, ele estava muito preocupado em ter as pessoas, o apoio das pessoas, ele faz algo que é público. E ele não faz algo que é secreto. A oração, a nossa busca, a nossa comunhão para com Deus é algo secreto. Muitas vezes você está orando, ninguém sabe que você está orando, a não ser aqui. Quando você ora, Deus diz assim: entra no teu quarto e fecha a porta e busca o teu Senhor no secreto. Então a oração é algo que representa a nossa intimidade com Deus. A nossa oração é quando nós nos ajoelhamos e ninguém está vendo. Já um sacrifício, que foi o que Saul fez, era algo público. Todo mundo estava vendo o sacrifício. Então o que é que Saul está fazendo aqui? Já que ele era uma pessoa muito preocupada com a opinião das pessoas, com a atenção das pessoas, ele toma uma atitude de fazer algo em que as pessoas estavam vendo. Isso não é diferente hoje no meio da igreja de Deus. Muitas vezes nós estamos fazendo algo como ir à igreja, todo mundo está vendo você ir à igreja? Está vendo. Orar na igreja, todo mundo está vendo? Está vendo. Cantar na igreja, todo mundo está vendo? Está vendo. Fazer evangelismo, fazer boas obras, são obras públicas, apesar de dizermos que é para Deus, e é. E é para Deus. Mas sabe o que Deus quer em primeiro lugar? É o teu secreto com Ele. É aquilo que você faz que ninguém está vendo, somente Ele está vendo. Sabe por que Saul errou aqui? Porque ele fez algo em que as pessoas estavam vendo, mas o que ninguém estava vendo, que era a sua comunhão com Deus, ele não fez. E é por isso que ele errou. E nesta noite, a lição para as nossas vidas, ainda tem um ponto a mais aqui para falarmos. A lição é para a nossa vida e a pergunta é: o que nós estamos fazendo, que o povo está vendo, é do agrado de Deus? Só é do agrado de Deus, irmãos, quando nós fazemos a obra dele, seja evangelismo, seja uma oração em público, seja pregação da palavra, seja um louvor cantado aqui à frente. Ele só é aceito a Deus quando primeiro você está em comunhão no secreto com ele. Está entendendo, queridos? Essa é uma lição, para mim, isso é uma lição poderosa. No dia 20 de outubro, e Deus quer falar isso aqui nesta noite. Eu vi nesta noite aqui bastante inquietação e desatenção, eu consigo ver isso aqui. Mas Deus quer falar, e para quem Deus quer falar, Ele está falando nesta noite, amém? No dia 20 de outubro desse ano, Deus me falou que eu deveria pregar esta palavra hoje aqui. E eu Deus fala as coisas e eu anotei aqui na minha agendinha, no meu celular, 20 de outubro. Por esses dias o pastor liberou a agenda, que eu não sabia que estaria pregando hoje aqui. Eu só sabia porque Deus já tinha me falado em outubro. E ele falou: prega essa palavra. Só não me deu a palavra completa, né? Mas sabe o que Deus falou para eu trazer aqui? Que Ele quer um coração quebrantado e rendido na presença dEle. Que Ele não se agrada nem mesmo de orações em público, se o coração primeiro não estiver rendido a Ele. Foi apenas isso que Ele me disse no dia 20 de outubro. E aí, queridos, eu vou dizer algo para vocês aqui. Quando Deus fala para nós que temos costume de pregar, a palavra primeiro... Eu já passei do horário, irmão? Estou perdido aqui. Acho que sim, né?
Quando Deus fala que nós temos que pregar, a palavra primeiro fala conosco, para depois passar para vocês. Então, a palavra era para mim primeiro. Essa semana, eu passei muitas tribulações. Desde quinta-feira passada, eu estou correndo para o hospital, levando gente, passando noite no hospital e aquela tribulação. E quase que hoje eu avisei para o pastor que não daria para eu vir, quase. Por quê? Por causa das circunstâncias. Mas a minha fé estava naquilo que o Senhor me falou lá em outubro, que eu iria pregar hoje aqui. Então eu confiei nisso. E Saul, ele pegou a circunstância contrária, a pressa, a pressão, e ele fez da sua vontade. Ele fez aquilo que não agradava ao Senhor. E aqui eu termino aqui. Quando os nossos cultos, o nosso evangelismo, as nossas ofertas e a nossa obra para Deus não parte de um coração totalmente submisso e rendido a Deus, tudo isso vira um ritual. Agora eu estou me lembrando aqui, quando Deus me falou que eu iria pregar hoje aqui, lá meses passados, Ele falou sobre ritual. E estava chegando esse mês, né, em que as pessoas comemoram o Natal, que infelizmente é mais um ritual. É um ritual. Porque muitas vezes nós queremos presentear, nós queremos receber presente, nós vamos, nós viajamos, nós fazemos, e muitas vezes nós damos nomes dizendo que é obra de Deus. Isso aqui só cabe em quem vive, que está precisando dessa palavra, tá, irmãos? Mas Deus quer um coração quebrantado, um coração contrito, antes de fazermos qualquer coisa para Ele. Amém? Eu espero que você compreendeu essa palavra. Eu já peço perdão por ter me alongado. Eu não me ligo muito, irmãos. Eu tinha um pouco de costume de pregar em igreja que tem um relógio lá. Aí eu me situava melhor, mas assim no celular eu me perco. Me perdoe se eu passei do horário. Eu espero que o Senhor tenha falado ao teu coração e que continue falando. E que antes de você fazer qualquer coisa, querido, não faça para agradar homens. Não se preocupe com a aprovação de homens. Não se preocupe com a tua insegurança. Mas se coloque na presença de Deus e faça primeiro a tua comunhão com Deus valer, para que Deus possa aceitar o teu sacrifício e ele não virá um ritual apenas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.